Eram 7 da manhã desta terça-feira de dezembro em Manaus. No 38º andar do edifício espelhado na Avenida Eduardo Ribeiro, Demétrio Fonseca revisava relatórios financeiros com a precisão metódica que o havia transformado no maior magnata da mineração sustentável da região norte. Sua empresa controlava a extração ética de minérios raros usados em tecnologia de ponta, fornecendo para gigantes da eletrônica em 5 continentes. Aos 47 anos, Demétrio era um homem que inspirava respeito imediato. Alto, ombros largos, cabelos negros com fios prateados nas têmporas, olhos castanhos que pareciam ler cada detalhe invisível aos outros. Ele usava um relógio suíço discreto mas caríssimo e camisas sociais feitas sob medida que custavam mais do que um salário médio mensal. Sua reputação era de homem justo mas inflexível, generoso com quem merecia mas implacável com incompetência. Naquela manhã específica, algo estava diferente. Sua assistente executiva, Priscila Amâncio, não havia chegado no horário habitual de 6h45. Eram 7h15 e ela nunca se atrasava. Em 2 anos trabalhando para ele, Priscila havia sido a definição de pontualidade, eficiência e dedicação absoluta. Demétrio já havia ligado 3 vezes para o celular dela sem resposta. Às 7h23, a porta do escritório se abriu. Priscila entrou, mas não era a mesma mulher que saía todos os dias. Seus olhos estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. O cabelo, normalmente preso em um coque impecável, estava solto e desalinhado. Ela carregava uma sacola de supermercado velha com algumas roupas visíveis, e ao lado dela, segurando sua mão com força desesperada, estava uma menina de aproximadamente 6 anos. A criança tinha os mesmos olhos amendoados de Priscila, mas estava assustada, agarrada à perna da mãe como se o mundo inteiro fosse desmoronar. Demétrio se levantou imediatamente, todo o foco nos relatórios evaporando em um segundo. Priscila, o que aconteceu? Ela abriu a boca para falar, mas apenas um soluço saiu. Lágrimas começaram a descer novamente por seu rosto. A menina começou a chorar também, escondendo o rosto na saia da mãe. Priscila se abaixou, abraçando a filha, tentando acalmá-la com palavras sussurradas e voz trêmula. Demétrio deu a volta na mesa e se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Ele não era conhecido por demonstrações de afeto ou proximidade emocional, mas algo na cena diante dele atingiu um instinto protetor que ele não sabia que ainda possuía. Sente-se, ele disse, sua voz mais suave do que o normal. Não era uma ordem, era um convite gentil. Por favor. Priscila guiou a filha até o sofá de couro no canto do escritório, onde clientes importantes normalmente esperavam. Ela se sentou, puxando a menina para seu colo, segurando-a como se fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se desintegrado durante a noite. Demétrio pegou uma garrafa de água gelada do frigobar e trouxe 2 copos. Ofereceu um para Priscila, que bebeu com avidez, e outro para a menina, que olhou primeiro para a mãe pedindo permissão antes de aceitar com mãos pequenas e trêmulas. Quando estiver pronta, Demétrio disse, voltando para se sentar na poltrona oposta ao sofá, eliminando a distância intimidadora que sua mesa executiva criava. Me conte o que está acontecendo. Priscila respirou fundo várias vezes, limpando o rosto com as costas da mão. Quando finalmente falou, sua voz saiu quebrada mas determinada a se fazer ouvir. Meu marido, ex-marido, Júlio, nós estávamos separados há 8 meses. Processo de divórcio correndo, mas ontem à noite ele apareceu em casa completamente alcoolizado e violento. Começou a quebrar tudo, gritando, dizendo que eu havia destruído a família, que eu era uma péssima mãe, que ia me fazer pagar. Ela parou, olhando para a filha que estava quieta demais, assustada demais. Minha filha, Thalita, acordou com os gritos. Eu tentei protegê-la, mas ele quebrou a porta do quarto dela. Eu consegui pegar Thalita e fugir pelos fundos, enquanto ele estava destruindo a sala. Chamei a polícia do celular enquanto corria. Eles chegaram,
prenderam ele. Mas quando voltei com os policiais, a casa estava toda destruída. Móveis quebrados, roupas rasgadas, eletrônicos destruídos. E o oficial disse que Júlio provavelmente seria liberado em 48 horas porque não havia lesão corporal, apenas dano material. As lágrimas caíam livremente agora. Eu não posso voltar para lá. Não posso colocar minha filha em perigo. Tentei ligar para minha irmã, mas ela mora em um quarto alugado, não tem espaço. Meus pais morreram há 3 anos. Eu não tenho família em Manaus além dela. Tentei hotéis, mas com meu salário, só posso pagar 2 ou 3 dias, e depois. Sua voz sumiu completamente. Ela olhou para Demétrio com olhos desesperados e sussurrou as palavras que quebram qualquer pessoa com um mínimo de humanidade. Não temos para onde ir. Eu e minha filha, não temos para onde ir. O silêncio que se seguiu foi denso. Thalita choramingou baixinho, e Priscila a embalou suavemente, cantarolando algo quase inaudível. Demétrio ficou completamente imóvel, processando cada palavra, cada implicação. Ele olhou para aquela mulher que durante 2 anos havia sido a engrenagem mais eficiente de sua operação empresarial. Que nunca havia pedido nada, nunca havia falhado, nunca havia dado motivo para qualquer reclamação. E agora ela estava ali, destruída. Sem lar, protegendo uma criança aterrorizada. Algo dentro de Demétrio se partiu. Não era piedade. Era reconhecimento. Reconhecimento de que por trás da assistente perfeita havia uma mulher de carne e osso, com problemas reais, com uma vida que acabara de implodir. E pela primeira vez em anos, desde que perdera sua própria esposa de forma trágica, ele sentiu a necessidade urgente de fazer algo, de consertar algo, de usar todo o poder que havia acumulado para algo que realmente importasse. Ele se inclinou para a frente, suas mãos entrelaçadas, seus olhos fixos em Priscila com uma intensidade que não era intimidadora, mas sim protetora. Agora vocês têm, ele disse, sua voz firme e definitiva. Não havia hesitação, não havia dúvida. Vocês têm para onde ir. E enquanto eu estiver vivo, nenhum homem violento vai machucar você ou sua filha novamente. Esta história está apenas começando e vai tocar seu coração profundamente. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber sua cidade, seu estado, seu país. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações. Trazemos histórias reais sobre compaixão, segundas chances e momentos que restauram a fé na humanidade. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda imensamente a levar essas histórias inspiradoras para mais pessoas que precisam acreditar que ainda existe bondade no mundo. Assista até o final. O que Demétrio faz por Priscila e Thalita vai emocionar você de maneiras inesperadas. Vamos continuar juntos. Priscila olhou para Demétrio com uma mistura de descrença e esperança desesperada. Ela havia trabalhado para homens poderosos antes. Sabia que promessas vinham fáceis e raramente se cumpriam. Mas havia algo na voz de Demétrio, na forma como ele a olhava não com pena, mas com determinação, que a fez acreditar. Senhor Fonseca, eu não posso aceitar caridade. Ela começou, sua voz ainda trêmula, mas tentando manter alguma dignidade. Eu só preciso de alguns dias para me organizar, talvez um pequeno empréstimo do salário para pagar um hotel temporário enquanto. Não, Demétrio a interrompeu, mas não de forma áspera. Você não entendeu. Eu não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo segurança. Há uma diferença fundamental. Ele se levantou e foi até o telefone sobre a mesa. Discou um número interno e esperou apenas 2 toques. Marcela, cancele todos os meus compromissos de hoje. Todos, sem exceções. Reagendar para a próxima semana disponível. E ligue para Augusto, diga que preciso dele agora. Ele desligou sem esperar resposta. Voltou-se para Priscila. Augusto é meu advogado pessoal, especialista em direito de família. Ele vai cuidar do seu caso de divórcio e vai garantir uma medida protetiva definitiva contra seu ex-marido. Hoje. Não em semanas, hoje.
Priscila abriu a boca para protestar, mas Demétrio continuou. Eu tenho um apartamento em um condomínio de alto padrão na Ponta Negra. 3 quartos, totalmente mobiliados, com segurança. 24 horas. Comprei há 2 anos como investimento, mas nunca aluguei. Está vazio. Você e Thalita vão morar lá pelo tempo que precisarem. Senhor Fonseca, eu não posso. Pode e vai, ele disse com firmeza, mas havia gentileza subjacente. Priscila, você trabalha para mim há 2 anos. Nunca me deu motivo para questionar sua integridade, sua ética ou sua competência. Você é a melhor assistente que já tive. Isso não é caridade. É eu cuidando de alguém valioso para mim e para minha empresa. E mais importante, é garantir que uma criança inocente tenha um lugar seguro para dormir esta noite. Ele olhou para Thalita, que havia parado de chorar, e agora observava Demétrio com olhos grandes e curiosos. Ele se abaixou, ficando na altura dela, mantendo distância respeitosa para não assustá-la. Olá, Thalita. Meu nome é Demétrio. Você gosta de peixes? A menina piscou, confusa pela pergunta aleatória. Acenou levemente com a cabeça. O apartamento onde você e sua mãe vão ficar tem uma janela enorme que dá para o Rio Negro. Você pode ver barcos passando todos os dias. E se sua mãe permitir, posso levá-las um dia para ver os botos cor-de-rosa. Você já viu um? Thalita balançou a cabeça negativamente, e pela primeira vez desde que entraram no escritório, um pequeno brilho de interesse apareceu em seus olhos. Eles são lindos, Demétrio continuou, e muito amigáveis. Quando você estiver se sentindo melhor, podemos ir. Priscila observou aquela interação com lágrimas renovadas, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de alívio esmagador. Ela havia julgado Demétrio como todos os outros julgavam, um bilionário frio, focado apenas em números e lucros. Mas ali estava ele, ajoelhado no chão de seu escritório caríssimo, conversando suavemente com uma criança assustada sobre botos cor-de-rosa. Nas horas seguintes, Demétrio transformou promessas em ação com uma eficiência impressionante. Augusto, o advogado, chegou em menos de 30 minutos e começou imediatamente a preparar a documentação para a medida protetiva de urgência. Demétrio fez questão de estar presente em cada conversa, adicionando o peso de seu nome e recursos ao caso. Ele ligou pessoalmente para um juiz com quem tinha relações profissionais e, sem pedir favores, mas apenas acelerando processos legítimos, garantiu que o caso de Priscila seria visto ainda naquela tarde. A medida protetiva foi concedida em caráter emergencial. Júlio foi notificado que se aproximar de Priscila ou Thalita a menos de 500 metros resultaria em prisão imediata. Enquanto isso, Demétrio designou 2 de seus seguranças pessoais para irem até a casa destruída de Priscila e resgatarem tudo que ainda tivesse valor ou significado emocional. Roupas, documentos, fotos, brinquedos de Thalita. Tudo foi cuidadosamente embalado e transportado. Ao meio-dia, Demétrio pessoalmente levou Priscila e Thalita até o apartamento em Ponta Negra. Era espetacular. 3 quartos amplos, sala espaçosa com vista panorâmica para o rio, cozinha moderna, 2 banheiros, varanda. Havia ar-condicionado em todos os cômodos, fundamental no calor de Manaus. O condomínio tinha piscina, playground, academia e, mais importante, portaria blindada com segurança rigorosa. Thalita correu até a janela da sala e ficou hipnotizada pela vista. Barcos de todos os tamanhos navegavam pelo imenso rio, a floresta verdejante na margem oposta, o céu azul se estendendo infinitamente. "Mamãe, olha, é tão bonito!" exclamou, e foi a primeira frase completa que disse desde a noite anterior. Priscila se virou para Demétrio, que estava parado na porta, observando mãe e filha com uma expressão que ela nunca havia visto. Havia satisfação ali, mas também algo mais. Algo como: "Cura, Senhor Fonseca", ela começou, sua voz embargada. "Eu não sei como agradecer. Não sei como vou retribuir tudo isso." Demétrio balançou a cabeça. "Você não precisa retribuir.
Você só precisa se sentir segura, cuidar da sua filha, se recuperar e, quando estiver pronta, voltar a trabalhar. Porque, egoisticamente falando, preciso da minha melhor assistente de volta. Ele fez uma pausa, seus olhos ficaram distantes por um momento. Priscila, há 5 anos, perdi minha esposa. Ela estava fazendo uma cirurgia ortopédica de rotina para reparar um menisco rompido, algo que milhares de pessoas fazem sem complicação. Mas houve uma reação alérgica grave à anestesia que ninguém previu. Ela entrou em choque anafilático. Os médicos lutaram, mas não conseguiram salvá-la. E eu me fechei. Enterrei-me no trabalho, construí esse império maior, mas perdi a capacidade de me conectar com pessoas, de ver além dos números e contratos. Ele olhou diretamente para ela. Hoje, quando você entrou naquele escritório com sua filha, algo acordou em mim. A lembrança de que existem coisas mais importantes do que dinheiro ou sucesso. Como proteger quem precisa. Como usar poder para fazer diferença real na vida de alguém. Então, na verdade, sou eu quem deveria agradecer por me lembrar que ainda sou humano. Priscila não conseguiu conter as lágrimas. Ela se aproximou e, pela primeira vez desde que começou a trabalhar para ele, abraçou Demétrio. Foi um abraço rápido, respeitoso, mas cheio de gratidão genuína. Obrigada, ela sussurrou, por nos salvar. As semanas seguintes trouxeram mudanças profundas para todos os envolvidos. Priscila e Thalita começaram a reconstruir suas vidas no apartamento em que Demétrio insistiu que elas considerassem seu lar pelo tempo que necessitasse. Ele recusou qualquer forma de pagamento, argumentando que o imóvel estava parado de qualquer forma e era mais útil habitado. Priscila voltou ao trabalho após uma semana, mas Demétrio havia modificado seu horário. Agora ela trabalha das 8 às 5, não mais das 7 às 7. E ele contratou uma babá de confiança, indicada por sua própria equipe de segurança, para cuidar de Thalita no período escolar e após a aula até Priscila chegar em casa. Mas o que ninguém esperava era como a presença de Thalita começaria a transformar não apenas a vida de Priscila, mas também a de Demétrio. No início, eram pequenas coisas. Demétrio perguntava sobre como Thalita estava se adaptando, se ela estava dormindo melhor, se os pesadelos sobre o pai violento haviam diminuído. Priscila respondia com detalhes, grata por ter alguém que genuinamente se importava. Então, um dia, 3 semanas após o incidente, Thalita apareceu no escritório com a mãe. Era um sábado, e Priscila precisava buscar documentos importantes. Ela não tinha com quem deixar a filha. Demétrio estava lá, como sempre, trabalhando mesmo em fim de semana. Quando viu Thalita, seu rosto se iluminou de uma forma que Priscila nunca testemunhara. Ele convidou a menina para ver seu escritório, mostrou as vistas panorâmicas da cidade, explicou com paciência infinita cada objeto curioso que ela apontava. Senhor Demétrio, Thalita disse com sua voz infantil, mas cada vez mais confiante. Você prometeu me levar para ver os botos cor-de-rosa. Você se lembra? Demétrio se ajoelhou na altura dela, sorrindo de verdade. Lembro perfeitamente. E promessas devem ser cumpridas. Que tal amanhã? Se sua mãe deixar, claro. Priscila ia protestar, dizer que ele não precisava, que já havia feito demais, mas o olhar de expectativa nos olhos de Thalita a silenciou. Sua filha estava sorrindo, um sorriso real, genuíno, pela primeira vez em quase um mês. Podemos, mãe? Por favor? Thalita implorou, como Priscila poderia dizer não? No domingo seguinte, Demétrio os levou em seu barco particular, um iate médio mas confortável, rio acima até o encontro das águas, onde o Rio Negro e o Rio Solimões correm lado a lado, sem se misturar. Thalita ficou fascinada pelos 2 rios de cores diferentes fluindo paralelamente. E então, na volta, eles avistaram um grupo de botos cor-de-rosa. Thalita gritou de alegria, correndo até a borda do barco. Demétrio a segurou firmemente pela cintura, garantindo sua segurança.
enquanto ela observava os mamíferos aquáticos brincando nas águas. Priscila observou aquela cena e sentiu seu coração apertar. Não de tristeza, mas de algo que ela não esperava sentir tão cedo após o trauma. Esperança. Talvez até felicidade. Você é bom com ela, Priscila disse mais tarde, quando Thalita estava cochilando no sofá do barco, exausta da emoção. Ela confia em você. Isso é raro. Depois do que aconteceu com o pai dela, ela ficou com medo de homens. Mas com você, ela é ela mesma. Demétrio olhou para a menina dormindo, depois para Priscila. Minha esposa e eu queríamos filhos. Tentamos por anos, mas nunca aconteceu. E então ela se foi, e eu pensei que aquele capítulo da minha vida havia sido fechado para sempre. Mas estar com Thalita me faz lembrar do que perdi, e ao mesmo tempo, me faz sentir que talvez ainda haja espaço para esse tipo de conexão na minha vida. Priscila tocou suavemente o braço dele. Você tem um grande coração, Demétrio, maior do que deixar as pessoas. Very. Foi a primeira vez que ela o chamou pelo primeiro nome. Ele notou, mas não corrigiu. Apenas sorriu. Nas semanas seguintes, os encontros se tornaram mais frequentes. Demétrio começou a aparecer no apartamento eventualmente, trazendo livros para Thalita, brinquedos educativos, às vezes apenas jantando com elas. Priscila cozinhava, e eles comiam juntos como uma família improvável, mas genuinamente conectada. Thalita começou a chamá-lo de tio Demétrio. No começo, Demétrio ficou surpreso, mas rapidamente abraçou o título com um orgulho discreto. Ele a ajudava com lição de casa, levava ao zoológico, ao aquário, a parques. Coisas que ele nunca imaginou fazer, mas que agora enchiam seus fins de semana de propósito. E Priscila observava tudo com sentimentos cada vez mais confusos. Gratidão, com certeza. Admiração, absolutamente. Mas havia algo mais crescendo silenciosamente. Algo que a assustava porque parecia prematuro, impossível, inadequado. Mas estava lá, inegável. Ela estava desenvolvendo sentimentos por Demétrio, não apenas como chefe ou benfeitor, mas como homem. Um homem que havia salvado ela e sua filha. Um homem que mostrava gentileza sem expectativa de retorno. Um homem que fazia Thalita rir novamente. Um dia, 4 meses após o incidente, Priscila finalmente reuniu coragem para tocar no assunto. Era uma sexta-noite, Thalita já dormia, e Demétrio havia ficado para tomar café após o jantar. Demétrio, ela começou, sua voz hesitante. Posso fazer uma pergunta? Pessoal? Claro, ele respondeu, tomando um gole de café. Por que você faz tudo isso? E não me diga que é porque eu sou uma boa assistente. Há algo mais. Eu vejo na forma como você olha para Thalita. Na forma como você olha para mim às vezes. Demétrio ficou em silêncio por um longo momento. Colocou a xícara sobre a mesa e olhou diretamente para ela. Porque quando te vi naquele dia, destruída e desesperada, eu vi uma oportunidade de fazer algo que me importasse de verdade. Algo além de lucros e contratos. E então, à medida que conheci você e Thalita de verdade, não como funcionária e criança abstrata, mas como pessoas complexas, vulneráveis, incríveis, eu percebi que estava me apegando, de maneiras que não me permitia há anos. Ele pausou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Priscila, eu sei que é complicado. Eu sou seu chefe. Você passou por um trauma recente. Thalita está se recuperando. O timing é terrível, mas eu não posso mais fingir que não sinto algo por você, algo que vai muito além de compaixão ou dever. Priscila sentiu lágrimas nos olhos novamente, mas eram lágrimas diferentes. Eu também sinto, ela sussurrou. E me assusta, porque tudo aconteceu tão rápido, de uma forma tão intensa. Como eu sei que não é apenas gratidão? Como eu sei que é real? Demétrio estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente a dela. Não sabemos. Não agora. Mas talvez não precisemos saber ainda. Talvez possamos apenas deixar acontecer. Sem pressão. Sem expectativas. Apenas permitir que algo cresça naturalmente, se for para crescer.
Priscila virou a mão, entrelaçando seus dedos com os dele. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Eu gostaria disso, ela admitiu. Mas Thalita vem primeiro. Sempre. Sempre, Demétrio concordou sem hesitação. Ela é a prioridade. E qualquer coisa que aconteça entre nós precisa ser bom para ela também. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, olhando um para o outro através da mesa, dois sobreviventes de tragédias diferentes encontrando consolo e talvez algo mais profundo na companhia um do outro. Esta história está tocando profundamente seu coração, e a melhor parte ainda está por vir. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho. Publicamos histórias reais sobre compaixão, recomeços e momentos que restauram a esperança. Deixe seu like neste vídeo. Este simples gesto ajuda imensamente a levar essas histórias transformadoras para mais pessoas que precisam acreditar em bondade. Considere se tornar membro do canal. Com seu apoio, continuamos trazendo conteúdo que realmente importa e que faz diferença. Continue assistindo até o final. O que acontece com Demétrio, Priscila e Thalita vai emocionar você de maneiras profundas. Vamos continuar juntos. Os meses seguintes foram um período de cura gradual para Priscila e Thalita, mas também de descoberta para Demétrio. Ele estava redescobrindo partes de si mesmo que havia enterrado. Junto com sua esposa, a capacidade de rir genuinamente, de se preocupar com alguém além dele mesmo, de imaginar um futuro que não fosse apenas trabalho e solidão. O divórcio de Priscila foi finalizado. Júlio não contestou, especialmente depois que o advogado de Demétrio deixou claro que qualquer tentativa de aproximação ou assédio resultaria em consequências legais severas. Ele desapareceu da vida delas, uma ausência que Thalita não sentiu falta. A menina florescia. Suas notas na escola melhoraram. Ela fez novos amigos. Os pesadelos se tornaram raros. E a relação dela com Demétrio se aprofundava de maneiras lindas e inesperadas. Foi em uma tarde de abril, 8 meses após o incidente inicial, que aconteceu algo que mudaria tudo definitivamente. Demétrio havia levado Thalita ao parque, enquanto Priscila resolvia questões bancárias. Eles estavam sentados em um banco, comendo sorvete, observando outras crianças brincarem, quando Thalita de repente perguntou algo que o pegou completamente desprevenido. Tio Demétrio, você ama minha mãe? Ele quase engasgou com o sorvete. Olhou para a menina de 7 anos com olhos arregalados. O que te faz perguntar isso? Thalita deu de ombros, lambendo seu picolé de morango com inocência aparente. Porque você olha para ela do jeito que os príncipes olham para as princesas nos filmes. E porque ela fica toda boba e sorridente quando você aparece. E porque vocês ficam olhando um para o outro quando acham que eu não estou vendo. Demétrio não conseguiu evitar uma risada. Crianças eram observadoras terríveis e maravilhosas ao mesmo tempo. E se eu dissesse que sim? Ele perguntou, decidindo ser honesto. Como você se sentiria? Thalita pensou por um momento, seu rosto pequeno sério com a concentração. Eu acho que ficaria feliz. Porque o meu pai de verdade foi ruim. Ele machucava a mamãe e me assustava. Mas você é legal. Você me leva para ver coisas bonitas. Você faz a mamãe sorrir. E você nunca gritou com a gente nem quebrou nada. Ela pausou, depois acrescentou com a honestidade brutal das crianças. Você seria um pai melhor que ele. Demétrio sentiu seu peito apertar. Ele não esperava aquelas palavras. Não estava preparado para o impacto emocional delas. Ele colocou o braço ao redor dos ombros da menina, puxando-a para um abraço lateral. Thalita, eu me importo muito com você e sua mãe. Muito mesmo. E não importa o que aconteça, eu sempre vou estar aqui para vocês. Sempre. Então por que você não pede ela em namoro? Thalita perguntou com a lógica simples e direta das crianças. Porque é complicado.